Eu quero cumprimentar a igreja na paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é culto. Quem está perto da família aí? Amém? Glória a Deus. Fique perto do seu esposo aí, em nome do Senhor. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse, sem mais delongas, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. Quem está feliz em servir o Senhor Jesus? Quem está feliz em ter uma parte da sua família aqui nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em... Leiam 2. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Igreja. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pelejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Viu, pois, Urias a ele, e perguntou a Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava teus pés. E indo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à tua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os seus servos meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber, e para deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de meu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saíram os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Amém? Podem dar glória a Deus e se sentar em nome de Jesus. Aprume essas palmas para o Senhor Jesus aí mais uma vez. Dê uma linda salva de palma para o Senhor. Aleluia. Eu queria nessa noite fazer uma relação direta desse texto que acabamos de ler e que relata uma história conhecidíssima de todos nós, que é sobre o adultério do rei Davi, pelo qual a Escritura Sagrada não faz esforço algum de esconder. Ao contrário, está registrado nas páginas da Bíblia que o grande rei Davi, ele acabou por cometer um adultério que foi fatal para o seu próprio ministério e para a sua família. Trouxe terríveis consequências.
Consequências essas que dizimou, algum dos seus filhos, trouxe facção à sua administração, ao seu reino, enfim, foi terrível. E Davi, ele adoece na alma. Escute isso, eu quero que você escute, porque é isso que nós estamos observando em algumas famílias brasileiras, talvez até em algumas famílias evangélicas. E Davi adoeceu na alma de uma tal forma que foi levado a escrever o Salmo de número 51. Eu queria ler com vocês, para você ver o tamanho da angústia, que se abateu sobre a vida de Davi, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha só Davi dizendo acerca do seu próprio pecado: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo da alegria, para que regozije os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face do meu pecado, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna. Eu quero pegar esse versículo. Diga comigo, torna. Diga, torna. Abaixo. Vamos lá, torna a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi estava pedindo a restituição da alegria de servir novamente ao Senhor, a alegria da salvação que todo crente deve ter em sua alma, a alegria de viver feliz. Ele sabia que a única coisa que poderia tirar a alegria do seu coração de um crente era o pecado. Ele expressa isso no Salmo de número 51, que fazia com que ele se afastava de Deus. E este salmo foi escrito para que ele pudesse trazer à mente a repreensão do profeta Natã, que chegou até ele e fez sabê-lo conhecer da sua transgressão. E em virtude do adultério com Betseba, Davi ficou arrasado, teve sua família transtornada. O segundo livro de Samuel registra a sua queda. E eu queria que você, querido irmão, querido ouvinte, amigo que nos ouve aí na rua, dentro do seu lar, na tua casa, que você acompanhasse alguns passos que Davi deu neste capítulo, alguns pecados que Davi cometeu e que foram cruciais para que ele pudesse cair no pó. Eu quero que você acompanhe, que trouxe a Davi tristeza, vergonha, ignominia, prejuízo, e com certeza tirou de Davi a alegria de servir ao Senhor. Tirou de Davi a alegria de estar na presença de Deus com júbilo. E eu quero que você acompanhe. O primeiro dele
A primeira coisa que acontece com Davi, eu queria que você repetisse comigo, é o pecado. Está baixo. O pecado da irresponsabilidade. O pecado da irresponsabilidade. Leia comigo o versículo de número 1, onde você acabou de ler comigo, em 2 Samuel 11. Eu queria que a igreja lesse e acompanhasse comigo. Vamos lá. E aconteceu que, tendo decorrido o quê? Quanto tempo? No tempo em que os reis saem. Diga comigo, no tempo em que os reis saem. Pergunte para o seu irmão, sai para onde? Sai para onde? Responda para ele, para a guerra. Diga, para a guerra. Por que ele foi irresponsável? Por que Davi foi irresponsável? Porque ao invés dele estar na batalha com os seus companheiros, ao invés dele estar no meio da peleja, Davi resolveu ficar em casa. Ele resolveu relaxar. Todas as vezes, meus queridos irmãos, que nós relaxamos, que nós somos irresponsáveis, é só o que tem neste mundo. Sim ou não? As famílias estão sofrendo porque tem muita gente irresponsável, que deveria estar presente e não está, que deveria acompanhar o filho e não acompanha, que deveria sentir. Minha esposa falou hoje justamente de uma situação de uma irmã nossa, que nós conhecemos o caso, que foi acometida de um câncer. Eu não pude estar lá porque eu estou gripado, eu não posso ir. E a gente fica olhando a guerra daquela irmã, a luta pela sobrevivência, a luta e a irresponsabilidade de um marido que a deixou, que não esteve presente em nenhum momento. É o contrário, omisso. E diga-se de passagem, até franqueou, até pagou, até investiu em muitas dores na vida dessa irmã. Onde ele deveria confortar, deveria estar presente, não está. Eu queria que você observasse que quando nós estamos distantes, nos tornamos irresponsáveis. Nós estamos vivendo o tempo da irresponsabilidade, em que as pessoas, ela não tem responsabilidade nem consigo mesmo, não é verdade? E que os pais pensam que só para ser pai é preciso somente gerar. Davi foi irresponsável, porque ele deveria estar na guerra. Ele foi irresponsável. Ele deveria estar junto com o capitão Joabe, junto com todo ajuntamento do povo, porque assim se fazia quando ia para a guerra. Mas ao contrário disso, ele não fez. Então a primeira coisa que a gente vê, alguém irresponsável, alguém que não tem, irmãos, um bom senso, que não olha para a vida. Alguém irresponsável é alguém que não olha para as consequências. Escute bem isso. Todas as vezes que você for irresponsável, sempre terá consequência. Nada do que nós fazemos, nada do que nós dizemos fica em vão e fica impune. Palavras, ações. A família precisa ser assistida, precisa de alguém que tenha responsabilidade para cuidar. Segunda coisa, diga comigo, Davi cometeu. Está fraco. Davi cometeu o pecado da indolência.
Que é isso, pastor? O que é uma pessoa indolente? É uma pessoa... Você sabe que o baiano ele é indolente, né? Preguiçoso, custoso, uma pessoa que demora a tomar uma atitude. Davi foi indolente. Uma tarde se levantou Davi do seu leito. Seu exército estava lutando e em plena tarde Davi estava tirando uma soneca. Enquanto o povo estava batalhando, Davi estava dormindo, indolente, como se nada tivesse. Às vezes é assim na família também, não é? O filho está dando trabalho, o pai não está nem aí, joga a responsabilidade para cima da mãe. Ou vice-versa. As contas para pagar, a mulher se lasca para trabalhar e pagar, e o marido não está nem aí. Ou vice-versa. Dorme como se nada estivesse acontecendo. Davi foi indolente. Quantas vezes nós não somos indolentes? Quantas vezes nós não estamos dormindo, enquanto o problema está, batendo a porta. Quantas famílias não estão sofrendo porque vê o menino se acompanhando com quem não presta? Não, pode deixar o bichinho não sai de casa, deixa o bichinho, vai deixando o bichinho se misturar, não tome providência não. Nós temos que ser, preste bem atenção nisto, espertos. Não podemos ser irresponsáveis e não podemos ser indolentes. Sabe? É fingir que não está vendo, é fingir que não está acontecendo. Foi isso que Davi fez. Enquanto Davi encostava a cabeça para dormir tranquilamente, o seu exército estava batalhando, gente, estava na guerra, estava na luta, estava na peleja, estava na batalha. Enquanto você está morrendo, trabalhando, você precisa entender isso. Você não pode olhar para as coisas e achar que elas vão acontecer simplesmente porque você quer. Você precisa se envolver. Se você quer ver a tua família abençoada, quer ver a tua família em Deus, é preciso tomar algumas providências. Providências essas que devem ser tomadas em quem? Em Deus. Em Deus. A terceira coisa, que Davi foi vencido. Ele foi vencido, sabe pelo que, irmão? Diga comigo, pecado da curiosidade. Isso tem matado muita gente, viu isso aqui? Diga comigo, pecado da curiosidade. Ele já estava sem responsabilidade. Passa, meu irmão, olha para cá. Não passa a responsabilidade que é tua para os outros. Diga aí para o seu irmão aí, não passe a responsabilidade que é sua para os outros. Sabe o que é isso, irmão? Ao invés de tu educar os teus filhos, tu manda os outros educar. Manda pra avó, manda pra não sei quem, manda pra não sei quem, manda pra tia. Nunca tem tempo, né? A responsabilidade é sua, filho. É sua. Depois chega, o que eu vou fazer? Ah, pastor, tá me dando muito trabalho, não sei o quê. Meu filho, você não está educando. Eu vou orar. Antes de orar, a palavra oração, ela culmina em ação. Oração. Então nós precisamos ter responsabilidade, não sermos indolentes. E aí tem a terceira coisa
que você pode ver no verso de número 3. E enviou Davi a perguntar. Olha só, a curiosidade tomou conta de Davi, olha só. E perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Ele foi tomado por uma curiosidade. Davi mandou perguntar quem era. Quantas vezes a curiosidade, o desejo de conhecer, de provar, de experimentar, não tem acabado com a gente? Sim ou não? Desejo de você experimentar, curiosidade. Davi estava ali e ele viu a mulher e ele teve o desejo de saber quem era aquela mulher. A curiosidade nos atiça para caminhos perigosos, se não tivermos o cuidado. Foi a curiosidade de Eva que fez com que Adão comesse também da fruta que não era para se comer. A curiosidade, irmão, nós temos que ter muito cuidado, porque no afã, no desejo, no anseio de termos a curiosidade de buscar aquilo que pode ser pernicioso, perigoso, eu posso acabar perdendo a minha família. Primeiro que Davi, ele estava numa circunstância vulnerável. Ele estava primeiro, diga comigo, só. Diga só. Ele estava só no terraço. Onde que estava a família de Davi? Porque quando a gente quer pecar, a primeira coisa que a gente faz é sumir dos olhos das pessoas. Nunca se faz nada errada nos olhos da pessoa. É ou não é verdade? Você foge. Então Davi estava lá no terraço, e quando ele viu, ele ficou desejoso no seu coração de conhecer quem era aquela mulher. E o desejo deu lugar à ação. A ação de buscá-la. Foi um pecado terrível, porque na curiosidade muitos têm destruído suas famílias. Por exemplo, a minha esposa me contou um caso de uma família abençoada, servindo a igreja, obreiros, um casal de obreira, a filha também obreira da igreja. Não é nosso ministério, mas a gente tomou conhecimento. E esse irmão, ele trabalha viajando, e a curiosidade o levou para conhecer outra pessoa. Foi tentado. Aí, curiosamente, aquele varão, pela sua curiosidade, acabou, presta atenção aqui, queridos, por cair, que ele teve a curiosidade de conhecer outra pessoa. E por fim, perdeu o seu ministério. Por fim, pediu separação da esposa. E hoje ele está convivendo com a pessoa que curiosamente ele conheceu. Ele abriu, porque ninguém estava vendo ele estava viajando, ele não estava em contato com a família. Quando a gente não tem, queridos irmãos, alguém por perto, nós podemos maquinar tantas coisas ruins. Sim ou não? Sim. A curiosidade de Davi provocou isso. Quarta coisa que acontece com Davi. Diga comigo, pecado. Estão com fome mesmo. Diga, o pecado da cobiça. Davi viu e ele cobiçou. Quero para mim. Era uma mulher formosa. A Bíblia diz que Betseba era uma mulher bonita, formosa. Provável que nós viemos a dizer conosco mesmo, né?
eu jamais cairia essa. Ela podia ser a mulher mais bonita, a Miss Brasil, me chamando, o homem mais bonito do Brasil me chamando, eu não iria. De certo que a fraqueza da gente pode ser que não seja como foi no caso de Davi na área sexual, é bem verdade, mas a tua cobiça pode ser na área financeira, a sua cobiça pode ser na área do prestígio, posição, sua cobiça pode ser na área da fama, ou qualquer outra coisa que te domine. A cobiça de Davi estava no prazer que ele queria ter com aquela mulher. Mas talvez hoje, essa noite, sua cobiça pode ser outra coisa. Isso pode promover uma destruição. Isso pode trazer prejuízo. Davi foi dominado pela cobiça do seu coração. E quando alguém é dominado pela cobiça, não se tem olhos para mais nada. Escute-me e ouça. Enquanto não se consegue, enquanto não se alcança, enquanto a gente não põe as mãos, não se cessa o desejo, até que se consume. Enquanto você não chega lá, a cobiça é algo perigoso. E Davi teve a cobiça, olhou para a mulher, desejou ela no coração, e ele mandou buscá-la. Amém? Ele mandou buscá-la. Talvez as famílias estejam se destruindo também, porque alguns são cobiçosos demais. Não tem tempo para a família. Eu quero dizer para os irmãos que um dos privilégios mais benditos que nós temos está entrando em extinção. O que é, pastor? Não existe a coisa mais bonita, mais linda, mais sagrada do que uma família no dia de domingo almoçar juntos. A coisa mais bonita é que você sentar em uma mesa e perguntar como foi o dia do teu filho, como foi o dia do teu esposo. Essas coisas parece que não tem mais razão de ser, porque a nossa cobiça leva-nos para frente da TV. A nossa cobiça leva para a gente correr rapidamente, porque a gente tem que ganhar a vida. E eu digo que isso não é errado. Davi foi cobiçoso, e ele não estava vendo as consequências dos seus atos. Porque o tempo que a gente não tira com nossos filhos, com a nossa família. Minha esposa 24 horas me cobra isso, ela me cobra até o meu tempo. E ela está mais do que certa, porque ela está cobrando aquilo que é direito dela. Meus filhos. E uma pergunta: quando foi a última vez que você conversou com teu filho, que você brincou, que você deu um beijo na tua esposa, na tua família? Minha filha me ligou antes de vir para cá, querendo falar com a mãe dela. Quando eu falei no telefone, a Meg, que está na Scanf, disse: pai, opa, tô com saudade, pai. Eu digo: eu também, filha, tô com saudade de você. Disse: pai, como é que tá as coisas por aí? Estão indo, o senhor está doente, né? Sua voz está diferente. Eu digo: tá um pouco adoentado, mas eu estou com saudade de você, minha filha. Então, a gente precisa, irmãos, amenizar a cobiça que há dentro do nosso ser e valorizar, porque Davi foi cobiçoso. Ele cobiçou aquela mulher e ele se deixou dominar pela cobiça. Sabe? Eu não sei o que é que domina o teu coração, querido, porque Deus está aqui nesta noite. E eu acredito plenamente que Deus, Ele nos confronta e Ele nos chama. Sabe por quê? Porque Deus deseja ver as nossas famílias saradas. Deus deseja ver, aleluia, a felicidade de nossos rostos. Deus deseja ver a felicidade de estarmos juntos com aquele a quem resolvemos formar. E a família é um bem de Deus para nós.
A família é importante. A família é a nossa referência. A família, ela está conosco. A família. Quinta coisa que se acometeu a vida de Davi. Diga comigo: o pecado da hipocrisia. Isso aí todo mundo falou bem baixinho, né? Diga: o pecado da hipocrisia. Isso aqui é cruel. Por quê, pastor? Observa o que é que o texto diz. Enviou Davi mensageiros e mandou-la trazê-la. E entrando ela a ele, verso 4, se deitou com ela e já se tinha purificado da imundícia. Então voltou ela para casa. Ela voltou para sua, tendo ela se purificado da sua daquele ato que sujou aquele matrimônio. Então ela retornou. O que é isso? Ela tentou encobrir. Ele tentou encobrir como se nada tivesse acontecido. Ele foi irresponsável, ele foi indolente, foi curioso e agora hipócrita. Usou a mulher e como se nada tivesse acontecido, a mulher voltou para casa. Só que aí aconteceu algo. A mulher ficou tojada, ficou grávida. E o bucho ia crescer, né? Sim ou não? Davi esfriou. E agora? A lei dizia: se alguém adulterar, seja réu de juízo. E em sendo mais rei, aí o negócio complicou. Então Davi começou a pensar na grande ruína. E é por isso que o Salmo 151, que Davi escreveu, vai falar das aflições, dos dias em que Davi viveu a terrível sensação de rejeição de Deus, a sensação de servir a Deus sem alegria, de ver a sua casa destroçada, de ver tudo fora do lugar, tudo fora dos propósitos do Senhor. Davi estava vivendo a terrível sensação de agonia. Por quê? Por causa da sua hipocrisia. Ninguém pode disfarçar. Tem famílias, né, que na frente das pessoas você diz assim: essa família é uma santa família de Deus, né? Mas em casa só Deus sabe o que é que eles passam. Sim ou não? É ou não é verdade? Tem gente até que se inspira assim: eu queria tanto que a minha família. Mas na verdade, no íntimo não é assim. Porque a hipocrisia, escuta, olha para cá, ela tenta mascarar o que não é verdadeiro. E foi isso que Davi tentou fazer. Mulher, se limpa, se purifica, vai para tua casa, tchau, tchuiu. Se alguém perguntar, diz que eu nunca te vi, foi só um encontro casual. Aí a mulher manda uma carta, manda um mensageiro e diz assim para Davi: Davi, o negócio é o seguinte, rapaz, meu marido já está há um ano olha para cá, não tive contato com ele. Ele vai pensar assim: como foi que esse menino surgiu do vento? Como foi que veio isso? Aí Davi tratou logo de dizer assim: rapaz, mande chamar Urias, mande chamar o bichinho. Meu filho, você está cansado, vem de uma batalha. Qual era a intenção de Davi? Que Urias entrasse após a sua própria esposa. Depois mandava Urias para a guerra novamente. Quando Urias voltasse, a mulher já tinha dado à luz. Então estava filho é teu, cria. Só, meu filho, que Urias, dá até outra pregação aqui. Urias, em relação a Davi, era um homem reto e íntegro nesta situação.
Urias não vendeu-se pelos propósitos que havia nele. Urias foi fiel ao seu Senhor, tanto a Deus como ao seu próprio rei. E Urias diz: eu não vou descer, longe de mim fazer isto. Eu reclinar a minha cabeça, eu entrar após a minha esposa, me deleitar, enquanto os meus companheiros estão na batalha, enquanto o meu senhor Joabe está na batalha, e venho eu aqui. Não farei isso, meu rei, de modo algum. E diz a Bíblia que ele ficou à porta, né? Sem entrar. Então Davi ficou louco, porque, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Terrível. Sexto pecado, diga comigo: falsidade. Falsidade. Davi foi falso. Estabeleceu uma aproximação com Urias para tentar encobrir o pecado, a hipocrisia dele. Fingiu-se amigo de Urias. E no final das contas, estou encerrando, Davi mandou a própria sentença pelo próprio punho. Na carta, sabe o que é que Urias levava nas mãos? A sentença da sua própria morte. Que covardia, que falsidade, que coisa terrível. Porque quando nós somos falsos dentro de casa, na nossa família, nós estamos assinando a sentença da nossa casa. Há maridos que denigrem a imagem da sua esposa diante das pessoas. Não faça isso, filho. Não haja com falsidade. E na frente dos outros, finge como se nada tivesse acontecido. Não porque ela é assim, não porque ele é assim, não porque não sei o que, ele não presta, porque não sei o que. Não faça isso, você está aprendendo isso hoje aqui. O Deus que você serve é o Deus que restaura a família. É o Deus que restaura. A falsidade é uma coisa terrível. Acaba com relacionamentos que foram alicerçados em Deus. Davi perdeu tudo em nome da sua cobiça, em nome da sua curiosidade, em nome da sua indolência, da sua irresponsabilidade, da sua falsidade. Cometeu traição. E nós chegamos à conclusão de que as consequências que se abateram sobre a vida de Davi foram consequências terríveis, grandes. Uma avalanche não começa de uma vez, ela vem de uma bolinha. Uma chuva não começa logo de um temporal, vem sempre algumas gotas antes. O desaguar de um riacho ou de um rio sempre vem com algumas coisas. É assim que se começa. Então é hora de reparar e ter a alegria de servir a Deus, a nossa família, com a nossa família na casa do Senhor. E fugir da falsidade, fugir da indolência, da irresponsabilidade. Chega de sermos irresponsáveis, de querermos mostrar o caminho para os nossos filhos, quando na verdade não estamos dispostos a andar nem sequer um passo, Irã. Na igreja, eu quero terminar aqui. Tem um casal, tem um casal que eles tinham a mania de mandar os filhos para a escola bíblica dominical. E eles não iam. Eles arrumavam os meninos, né, Betinho? Você lembra? Sabe quem é esse casal, né? E eu ministrando na escola dominical, eu vi a arrumação. Eles desciam, deixavam as crianças e... Aí um dia eu chamei o casal para conversar com a minha esposa. E eu disse: bom, por que vocês não participam da dominical? Disse: não, pastor, porque tem muito a fazer e tal, não sei o que, para papá.
Eu digo: irmão, amém, eu também tenho, minha esposa tem. Mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa: tu está fazendo muito mal ao teu filho. Tu está fazendo igual como o conselho do mundo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí eu disse para eles: não ensine o caminho da igreja para os seus filhos. Venha com eles para conhecer a Jesus. Porque amanhã tu vai dizer para teu filho assim: meu filho, siga a Jesus. E ele vai olhar para você e vai dizer assim: não posso seguir Jesus. E você vai perguntar assim: por que eu não posso seguir a Jesus? Porque nem mesmo o Senhor segue. Tenha fé em Jesus, meu filho. Ele vai dizer: eu não posso ter fé em Jesus. Por que, meu filho? Porque o Senhor não tem. Então está na hora de nós repararmos. E se nós queremos a nossa família abençoada, debaixo da bênção do Senhor, é hora de reparar todos esses erros e ter alegria da salvação, e vermos a nossa família transformada, tocada por Jesus, restaurada pelo Senhor, e tomarmos atitudes que vão significar atitudes verdadeiras que levarão a ver Cristo, que levarão a ver Jesus. O Alberto, sexta-feira eu não estive aqui, eu estive no Eusébio, e o Alberto estava dizendo assim: eu passei 15 dias, ele chegou quinta-feira, sexta, não deu tempo nem de chegar, e ele já estava na igreja, ministrando. Nós fomos fazer a posse, ele está dirigindo a igreja agora ali. E o Alberto disse, ele falando, dando relatório e dizendo: irmãos, como é bom aqui no Brasil. Eu passei 15 dias agora na missão. Como era o nome da missão, Betinha? Missão... é Moçambique, não. O nomezinho do país lá, me esqueci agora. E ele falou, irmãos, eu vou convidá-lo para estar vindo aqui e mostrar para os irmãos. Ele disse que em 2009 Deus falou com ele acerca da África. Em 2011 ele recebeu o convite para fazer parte de um projeto onde médicos, dentistas iriam para esse país servir. Diz que, só ele contando, e lá a maioria 100% são todos muçulmanos. Todos. E não dá para falar, você chega lá, andar com Bíblia lá, nem pensar. Andar com Bíblia lá, nem pensar. Então eles foram apenas para servir através dos serviços. Ele disse que passou 12 horas. Chegou naquele país, ele mostra as fotos. 12 horas num local quente, de 8 da manhã até 7 da noite, sem comer uma comida, exausto, sem poder dar uma palavra sobre Jesus. E teve hora que chegou ao limite, o limite mesmo, disse Deus, e começou aquela prova que veio, mas ele disse: Deus, tu me trouxe aqui com um propósito. E em resumo, eles passaram 15 dias lá, em várias cidades lá. Ele vai estar mostrando aqui, eu vou pedir para ele trazer os vídeos. E ele mostra uma criança que foi curada lá, que nunca andou, seus artelhos, que a criança tinha um pé como de bailarina, ele mostrou lá, nunca pôs o pé no chão. E ele disse que entendeu porque Deus, algumas pessoas fazem uma pergunta aqui, né, no Brasil, por que Deus não está operando esses milagres. E agora ele entendeu porque os milagres só ocorrem para manifestar a glória de Deus. E ele foi lá e disse que depois de um dia exausto, cansados, chamaram ele para orar. Deus abriu não sei como, Deus abriu uma oportunidade lá, e eles foram orar na casa desse muçulmano. E chegaram lá, oraram, e a criança foi curada. Deus obrou um milagre lá, e a criança passou a andar. E ele ficou maravilhado daquele milagre.
E ao final da missão, eles não pregaram Jesus, eles não falaram. E ao final, na região, é dominada por dois tipos de religião: bruxos, muita bruxaria, muita coisa, bruxaria, e muçulmanos. A bruxaria passa na TV aberta, sacrifício e tal, um bocado de coisa. Diz que passa na TV aberta, é como se fosse o Big Brother aqui do Brasil. E ele disse que ao final, cada região tem um líder. Lá tem muito mesquita. 5 vezes eles saem para orar. 5 vezes. Quantas vezes você ora por Jesus? Não me responda. 5 vezes ele sai. E ele diz que o líder religioso dali, daquela região que ele estava, chegou até eles, né, até os pastores que estavam lá. O pastor disse: olha, ele fala com o Alberto, disse: olha, eu vim aqui agradecer a vocês, evangélicos. Nós viemos aqui agradecer porque nunca ninguém fez isso por nós. Nunca ninguém veio aqui e fez o que vocês estão fazendo. Aí sabe o que é isso? Jesus sendo glorificado. É a primeira. Eu pensei quando ele me falou, eu disse: olha, estive fome e me deste de comer, estive doente e foste me visitar. Eu me lembrei dessa passagem, né? Que você faz, que testemunhar de Jesus às vezes não é falar nenhuma palavra. Como o Irã estava falando ontem, o rapaz viu o Irã e disse: eu não acredito, cara, que é tu aqui. Não foi isso, Irã? Eu não acredito que é você, rapaz. É mesmo você? Deixa eu dar um beliscão e pegou no Irã, é ele. Porque Jesus transforma. Tá aí o Irã servindo a Deus com a família, com a esposa, com a filha. Porque Deus entrou na casa, porque Deus fez a obra. Então eu quero que você fique de pé agora e nós vamos orar. Tá com problema na família? Tá com problema com o esposo? Tá com o filho dando trabalho? Vamos orar ao Senhor agora. E eu queria convidar a minha esposa agora para cá. Você quer que a gente ore, irmão? Pela sua filha? Vamos orar pela filha do irmão. Eu queria também levantar um clamor pela irmã Conceição. Vamos orar nessa noite por ela. Pelo filho da irmã, né? Pelo aquele rapaz, né, que aceitou. Como é o nome dele? Pelo Felipe, que está internado, né? O Deus que você serve é o Deus do impossível. O Deus que muda, que pode fazer da tua família bênção, que pode tirar o teu filho de uma situação crítica. A tua família, há esperança para você nesta noite. Há esperança para a tua família. Pega na mão aí, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus, amado Senhor, te louvamos, Senhor, por essa semana que já se foi. Hoje é o primeiro dia da semana, mais uma semana que nós vamos enfrentar debaixo da tua graça. Nos dá vitória, nos dá livramento, nos dá, Senhor, direção nas decisões que vamos tomar, Senhor. Nos dá ânimo. Cura-nos de todas as enfermidades, quer da alma, quer do espírito, Senhor. Que tenhamos uma semana produtiva, uma semana abençoada, consagrada ao Senhor. Nossos pensamentos, Senhor, nossas mãos, nossos pés se conduzam, Senhor, da glória favoravelmente a Ti. Dá vitória para o Teu povo neste lugar. E que o mês, Senhor Deus, que já está chegando ao final, seja um mês de bênção. Já estamos nos aproximando no findar de mais um ano. E até lá, Senhor, queremos, Senhor Deus, contar as vitórias do Senhor em nossa casa, em nossa família, na vida dos nossos filhos, Senhor. Queremos profetizar, porque a palavra de um justo, ela tem efeito diante da Tua presença, Pai. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, pelas famílias aqui de Vila Cazumba, sara, Senhor, transforma, Senhor, entra, meu Pai, Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor Deus, a fazer um efeito na vida dessas pessoas, e nos leva debaixo da Tua bênção e da Tua paz, em o nome do Senhor Jesus Cristo.